ganhar almas para Cristo, irmãos, é uma das experiências mais gratificantes da vida cristã. Se você estuda a Bíblia, você deve concordar. Ganhar almas para Cristo não é uma opção. Ganhar almas para Cristo é uma obrigação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9,16, diz: sobre mim pesa esta obrigação. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Em Marcos 16,15, Jesus Cristo diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Todo cristão tem o dever de ganhar almas para Cristo. Infelizmente, a maioria não faz. Há uma estatística muito preocupante que diz que 95% das pessoas do mundo inteiro, dos cristãos, nunca ganharam uma alma para Cristo. É preocupante. Tomara que você possa se decidir ser parte dos 5%. E porque é possível. Aqui somos 4 de São Paulo que fomos para Cruzadas. Na realidade, tinha um grupo grande do Rio de Janeiro, da Argentina, do Chile, da Bolívia, do Panamá, da Guatemala. Nessa foto é a minha chegada. Nós fomos distribuídos para diferentes igrejas e eu fui enviado para uma igreja que fica em Cacupé, a 2 horas mais ou menos de Assunção, a capital. Essa é a minha chegada, já era tarde, mais ou menos 11h30 da noite. Esse é o pastor da igreja que nos recebia. Esse é uma brasileira que mora na Argentina, é missionária também. E o de branco vocês devem conhecer. Essa é a cidade, a entrada da cidade, diz Cacupé, capital espiritual. Na realidade, Cacupé é a cidade mais idólatra do Paraguai. Então o desafio era muito grande. O pastor disse para mim: pastor, aqui o trabalho é muito difícil, tenha isso presente que é muito difícil. Cacupé é mais ou menos o equivalente a Aparecida aqui no Brasil. E, infelizmente, algumas das igrejas evangélicas que conseguiram instalar-se próximo à Basílica acabaram fechando. Cacupé começa a ser considerado o cemitério dos pastores, porque todos os pastores que pastorearam uma igreja próximo à Basílica, todos acabaram mal, por alguma razão. Esse é o terreno de uma igreja. Aí diz: Primeira Igreja Batista de Cacupé. Não existe mais. Olha as instalações da igreja. A gente pensa muitas vezes nunca vai acontecer, mas muitas vezes acontece. Esse é o primeiro convertido. Toda vez que eu vou numa cruzada, eu coloco no meu coração um certo número para ganhar para Cristo. E ultimamente eu tenho colocado 50 pessoas, no mínimo, para ganhar em cada cruzada. Esse foi o primeiro fruto. Esse é um rapaz, o segundo da fila, o rapaz que disse para mim: eu poderia ler a Bíblia para mim, por favor? E aí nós lemos, e eles acabaram se convertendo, a família inteira. Ele está estudando como padre, 4 anos de estudo como padre. Ele falou: são 9 anos que preciso estudar, mas parece que vai ter que interromper esse estudo como padre. Esse é um caso muito interessante. O de branco é um homem que estava chegando novamente em paraguaio. Ele esteve na Europa, particularmente na Espanha. Ele estava voltando, ficou sabendo de nós e nos convidou para falarmos de Jesus Cristo para ele novamente. E aí os dois, o homem de branco de cá e o outro de agasalho, é o filho dele. Ambos católicos, muito católicos. Aqueles católicos que a tal ponto de defender a sua religião é capaz de bater em você. Então, e eu estava com medo porque eu poderia sofrer uma tijolada, porque ele realmente estava nervoso. Ele já logo falou assim: eu só falo por causa dele, que é meu chefe, mas por mim eu não queria escutar. Eu quero que saiba, eu sou católico, nasci católico, eu vou morrer católico. Aí eu disse também: eu fui católico, eu nasci católico e não vou morrer católico. E por quê? Ele falou: é porque eu fui muito católico, eu ia à missa todos os dias, 7 horas da manhã. Todos os dias eu era coroinha. Eu tenho um tio que é padre, sacerdote, e eu tenho uma tia que é freira. Eu conheço o catolicismo. E aí ele disse para mim: por que você deixou o ensinamento dos ancestrais? Como ele conhecia muito da Bíblia, ele disse para ele:
Só vou lhe falar um texto da Bíblia, deve conhecer muito bem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele agachou a cabeça, mas não queria saber nada. Na verdade ele estava nervoso de até querer bater, só que ele não estava fazendo por causa do chefe dele. Mas nós conversamos, em um determinado momento, o filho dele, eu percebi que já estava pronto para aceitar Jesus Cristo. Perguntei para ele: você quer abrir seu coração a Jesus Cristo neste momento? Quer aceitar Jesus agora? E aí ele levantou a cabeça, olhou para o pai, e o pai disse para ele: se você quiser sair de casa, faça o que você quiser. E aí ele foi covarde, porque ele não tomou nenhuma decisão. Mas aí entra em cena aquele homem de branco e ele começa a chorar. Ele diz: eu estou entendendo tudo que você está falando. Eu queria voltar aos caminhos do Senhor. Realmente eu servia muito ao Senhor quando estava aqui no Paraguai. Depois que fui na Europa, muitos anos estive lá, eu me desviei. Eu quero voltar. Mas ele chorando. Enquanto ele falava, o coração do homem aí começou a sensibilizar-se. E, afinal de contas, os dois acabaram aceitando Jesus Cristo, e o do meio reconciliando-se com o Senhor. Aí, graças a Deus, o covarde também aceitou Jesus Cristo. Vamos com... Essa é a Basílica de Cacupé. Então, esse é um lugar sagrado para a maioria das pessoas lá no Paraguai. Eu tinha tomado uma foto onde o sol ficava bem no meio, mas parecia uma árvore. Aí alguém ia falar: nossa, até na foto saiu. Aí desviou um pouquinho. Pode colocar, pode continuar, irmãos. Esse é um dos homens que estava vendendo na praça. Disse para nós: eu tenho santinhos, tenho crucifixos, tenho isso que vai ajudar a sua fé católica. E disse para ele: eu tenho uma coisa para te oferecer, e você não precisa pagar nada de dinheiro. Nós evangelizamos, acabou aceitando Jesus Cristo, graças a Deus. Aí disse para ele: vamos tirar uma foto? Tudo bem, ele falou, mas aí jogou fora o comércio dele. Disse: não, isso precisa sair na foto, para eu demonstrar o que você está deixando. Ah, tudo bem então, falou. E aí é isso que ele estava vendendo. Vamos para a seguinte foto. Essa é uma líder entre a igreja católica. Ela é uma professora universitária, uma mulher de muita influência. Me fez lembrar Nicodemos, porque nos procurou à noite, bem tarde à noite. Mas ela tinha uma dificuldade. Ele está com câncer e ela queria oração. E realmente as pessoas ficam mais sensíveis quando estão passando por uma dificuldade. Ela é tão ligada à Igreja Católica que é cofundadora de um grupo de jovens chamado Jovens Maristas relativo a Maria. A ideia é dar capacitação e proteger aos jovens católicos das seitas, segundo eles. Mas ela acabou aceitando Jesus Cristo, graças a Deus. E mais uma foto. Essa também é outra pessoa que não quis receber em casa, mas poderia receber uma conversa em outro lugar, não em casa. Os católicos nesse lugar são assim. E aí ela acabou aceitando Jesus Cristo também. Mais uma foto. Essa é uma criança assim que chegamos, fez esse gesto, e fazia esse gesto e eu não entendia. Depois me explicaram que crianças católicas fazem assim para pedir a bênção. Aí eu coloquei a mão na cabeça dela e disse: Deus te abençoe. E detalhe, ela é parte de uma família que era evangélica. A seguinte foto. Todos eles, irmãos, um dia foram líderes da igreja. Eles frequentavam a igreja, muito assíduos na igreja. E na realidade, quando eu computava os resultados, eu só dava preferência às conversões, não a quem se reconciliava. Mas o dia que me topei com Tiago 5, 19 e 20, eu mudei de opinião. Tiago 5, 19 e 20 diz: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. E realmente eles precisam de uma atenção especial. Às vezes nós vemos pessoas desviadas dos caminhos do Senhor e deixamos que continuem assim. Aí eles tomaram a decisão de voltar aos caminhos do Senhor, se reconciliaram com o Senhor. No dia seguinte, que tinha reunião na igreja, todos eles estavam. Dá muita alegria de ver
as pessoas se reconciliando com o Senhor também. Podemos continuar? Mais conversões. Eu sei, de por trás dessas fotos tem uma história interessante. Mais uma foto. Aí é uma senhora, infelizmente eu estive em contato com ela tinha tuberculose. Tuberculose é uma doença muito contagiosa. No meu país, quem tem tuberculose é tirado da sociedade, é levado a um lugar e só sai ou curado ou morto. Não tem outra alternativa. Ela estava aí sozinha e tuberculose se pega no ar. Ainda bem que eu já tinha passado por uma experiência e graças a Deus eu tenho uma certa... Estou vacinado, digamos assim, com isso, mas é para tomar todos os cuidados. Mais fotos, por gentileza. Aí, mais fotos. Pode ir passando agora, irmãos. São muitas conversões. Pode ir passando. Aí são novos irmãos em Cristo, com pessoas que se reconciliaram, graças ao Senhor. Pode ir passando até o final. Irmãos, desde os 18 anos, eu tinha o meu alvo de ganhar 50 pessoas para Cristo a cada ano. Eu nem sempre consegui. Alguns anos eu chegava a 39, outros anos 43, 15, 49. Era muito difícil chegar a 50 almas por ano. Mas agora eu mudei, 50 por cruzada. E graças a Deus, nesta oportunidade, nós tivemos 43 conversões, 17 reconciliações, um total de 60 decisões, graças ao Senhor. Esse é o nosso trabalho. Queria agradecer aos irmãos pelas suas orações e aos pastores pela oportunidade também. Deus abençoe.